Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 22 de julho de 2020, e nós ainda, é o dia do nosso culto de oração, mas nós ainda não estamos realizando esse culto de forma presencial, por conta das restrições ocasionadas pela pandemia de coronavírus. Então eu quero oferecer aos irmãos um recurso para que o irmão possa realizar o seu culto aí na sua casa, né? O recurso que eu quero oferecer é o recurso da reflexão. Mas antes de passar a reflexão propriamente dita, eu quero compartilhar com os irmãos um pedido de oração que recebi. Tenho aqui anotado o nome de várias pessoas, a irmã Joselma recebeu e me repassou. E não tem aqui o motivo, somente o nome das pessoas, mas o motivo Deus sabe qual é. Eu quero compartilhar com os irmãos para que os irmãos orem também. Maria Luísa Santos Silva, Luiz Antônio, Antônia Gomes, Luciano e Pedro Luiz. É o Pedro Luiz identificado aqui como Pedro Luiz da Reciclagem. Então os irmãos orem por essas pessoas aí, enquanto realizo o seu culto de oração. Então vamos, meus irmãos, à nossa reflexão. E o tema da reflexão que eu quero compartilhar com os irmãos é mas agora. E esse termo, mas agora, é a primeira frase que nós encontramos no verso 22 do capítulo 6 da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, onde ele diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Bom, vamos dar uma olhadinha, né, no contexto para nós entendermos essa parte que Paulo incluiu aí nesse capítulo, onde ele fala dessa forma. Eu quero voltar lá no final do capítulo 5, né, onde o apóstolo Paulo vai falar que por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim, e pela obediência de um também, né, esse um por quem entrou o pecado e pelo pecado a morte foi Adão, nós sabemos disso, né, mas pela obediência de um, o outro Adão, que é o Senhor Jesus, então veio a graça. E ele vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer, onde houve o pecado, e tanto quanto pior o pecado, mais abundante foi a manifestação da graça, no sentido de ela ser demonstrada de uma forma um tanto quanto mais evidente, um tanto quanto mais maravilhosa. E diante desse fato, parece que alguns crentes ali da cidade de Roma, e possivelmente de alguns outros lugares também, estavam tendo o seguinte pensamento: bom, já que é assim, onde o pecado abunda, superabunda a graça se torna um tanto quanto mais evidente, então vamos pecar para que a graça seja cada vez mais manifesta, cada vez mais vista como sendo maravilhosa aos olhos dos homens. Aí Paulo diz assim: pois que permaneceremos no pecado, aí já é o capítulo 6, né? Para que a graça abunde de modo nenhum. Ele diz, de modo nenhum. Nós, os que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? E aí ele vai desenvolvendo o seu pensamento, né? Falando que nós não podemos viver no pecado, que nós temos que nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, porque se nós nos apresentarmos ao pecado para obedecer ao pecado, nós vamos nos tornar servos do pecado, e nós não somos mais servos do pecado, né? E quando chega, vai se aproximando do final, Paulo, né, vai fazer uma pergunta: que fruto tinhas das coisas de que agora vos envergonhais? Agora eles se envergonhavam dos pecados que eles cometiam no passado. Que fruto eles tinham daqueles pecados? Qual é o fruto? Porque o fim dessas coisas, diz Paulo, é a morte. Qual é o fruto que eles escolheriam? A morte. Morte aí não é simplesmente a morte física, né, mas a separação de Deus, né? Lá no final, o fruto que eles escolheriam
é a separação eterna de Deus. E separação eterna de Deus, a gente sabe o que significa, né? É inferno, é sofrimento eterno. Então, qual é o fruto que vocês colheram? Qual é o fruto que vocês iriam colher dessa vida que vocês viviam, dessas coisas que vocês praticavam? O fim delas é a morte. E aí então Paulo diz assim: mas agora, libertados do pecado, é o verso 22, né? E feitos servos de Deus, então tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Como que era a sua vida antes de converter-se a Cristo? Nós sabemos, meus irmãos, que dentre as pessoas convertidas a Cristo hoje, existem aquelas que no passado andaram da maneira mais baixa, moral, social e legalmente falando. Talvez algumas dessas pessoas sejam até como alguns dos romanos para quem Paulo escreveu lá no passado. As coisas que fizeram no passado agora são motivo para eles de vergonha. Não se alegram com aquilo que fizeram, se envergonham. Então, tem pessoas assim no meio daqueles que hoje são convertidos ao Senhor Jesus. Pessoas que viveram no mais baixo pecado, nos pecados do mais baixo nível, né? Mas outras nem tanto. Tem pessoas que não viveram na prática desses pecados terríveis, né? Não. Foram pessoas normais na sociedade, mas uma coisa todos tinham em comum, todos nós tínhamos em comum, tanto quem viveu na prática de coisas tremendamente erradas, quanto quem não viveu nessa prática, mas antes de converter, ambos antes de converter, uma coisa em comum tinham. Qual era a coisa em comum? Eram escravos do senhor errado, e esse senhor errado é o pecado. Éramos escravos do pecado. Por quê? Porque pecado não é apenas ser, entre aspas, mau elemento. Não, pecado é errar o alvo que Deus propôs. E quando nós estamos vivendo uma vida sem Cristo, ainda que nós sejamos as melhores pessoas da sociedade, mas se nós estamos vivendo sem Cristo, sem crer em Cristo, sem render o nosso coração a Cristo, nós estamos errando o alvo que Deus propôs para nós. Então nós somos escravos do pecado. E os romanos para os quais Paulo escrevera foram escravos do pecado, como muitos hoje são. Mas alguma coisa aconteceu com eles, assim como aconteceu conosco também, né? Que mudou aquela situação. Mudou a situação deles e mudou a nossa situação. O que aconteceu? Está aí no verso que nós lemos. A primeira frase, logo depois do mas agora, né? Diz assim: libertados do pecado. O que aconteceu? Eles foram libertados do pecado. Outrora eles viviam na prática do pecado. Outrora nós vivíamos na prática do pecado e consequentemente éramos escravos do mesmo. Mas agora nós somos libertados do pecado. Libertados do poder do pecado. Libertados da pena do pecado. Libertados do salário do pecado, que é a morte, né? Que é a separação eterna entre nós e Deus. Nós fomos libertados. O arrependimento e a fé em Jesus encontrou lugar nos corações deles, encontrou lugar nos nossos corações. Por quê? Porque não há perdão de pecados se não há arrependimento, se não há fé em Jesus. Então, o arrependimento e a fé em Jesus encontrou lugar naqueles corações e nos nossos corações. Então, eles e nós fomos libertados do pecado. E o próprio apóstolo Paulo havia recebido um grande perdão. É ele mesmo quem diz, quando escreve sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 15, ele diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo. Para quê? Para salvar os pecadores. E dos pecadores, disse Paulo, eu sou o principal. Ele se considerava o principal por ter perseguido a igreja do Senhor Jesus. Então nós somos libertados do pecado. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos entregamos a Cristo, acontece o que uma certa mulher, a senhora Walter Taylor, escreveu: o Calvário encobre a tudo. Meu passado com seu pecado e manchas, minha culpa e desespero, Jesus levou para ali, para o Calvário, pois o Calvário encobre tudo. Então, se o Calvário encobre tudo, nós somos libertados do pecado. No momento que nos arrependemos, cremos em Jesus,
o sacrifício que ele fez na cruz, por o seu sangue derramado na cruz, encobriu tudo. E nós somos libertos do pecado. Aí vem a segunda frase do versículo que diz: feitos servos de Deus. Fomos libertados do pecado, eles foram libertados do pecado e logo depois foram feitos servos de Deus. Foram libertos no instante e feitos servos logo no outro instante. Libertos do pecado e feitos servos de Deus. Mas só que agora, eles eram um tipo diferente de servos. Eles agora estavam sob uma servidão que não levava, como a antiga, à produção de obras vergonhosas, as quais resultavam em desonra para o próprio indivíduo, em ofensa ao próximo, em ofensa a Deus e na perdição, a morte eterna. Então, eles foram feitos servos de Deus. Nós também fomos feitos servos de Deus. E isto, meus irmãos, pode... Esse fato, né, de que uma vez feitos servos de Deus, nós agora estamos sob uma servidão diferente, né, uma servidão que tem resultados honrosos, né, para nós, que tem produção de boas obras e não de obras vergonhosas, resultados honrosos e não desonrosos, que não mais ofende nem ao próximo nem a Deus, pelo contrário, agrada ao próximo e agrada a Deus. Isso pode ser exemplificado com uma história. E a história de quando perguntaram a Martin Luther como que ele conseguia vencer o diabo. E ele respondeu assim: bem, quando o diabo bate a porta do meu coração e pergunta quem mora aqui, não sou eu quem respondo, é o Senhor Jesus que vai até a porta e diz assim para o diabo: olha, Martin Luther costumava morar aqui, mas ele se mudou. Ele não mora mais aqui, no coração. Quem mora aqui agora sou eu. E o diabo, então, vendo a marca dos pregos nas mãos de Jesus e o seu lado perfurado, foge de imediato. Então é assim que ele vence o pecado. Ou, em outras palavras, por que ele vence o pecado? Porque Jesus entrou no coração dele, Jesus ocupou o trono do coração dele, ele agora era servo do Senhor Jesus. Quem mora aqui? Quem manda aqui, nessa vida, nesse coração? Olha, antigamente era Martin Luther, mas agora não é mais ele, agora sou eu, diz o Senhor Jesus. E assim, meus irmãos, deve ser na nossa vida, né? Quem é que mora aqui? Quem é que mora aí, nesse coração? Quem é que manda aí nesse coração, nessa vida? Olha, antigamente costumava ser eu. Antigamente costumava ser o João, se eu estou falando para algum João, né? Antigamente costumava ser o Pedro, se eu estou falando para algum Pedro, mas agora não é mais ele. Nem o João, nem o Pedro, nem a Maria, nem o André. Agora quem manda aqui, quem mora aqui e manda aqui, reina aqui, é o Senhor Jesus. Por quê? Porque essa pessoa, você, foi liberto do pecado e foi feito servo de Deus. E a verdadeira servidão na qual aqueles romanos estavam agora e nós estamos, é um tipo de servidão que leva a outros tipos de obras e com outros resultados, né? Que é o assunto da próxima frase aí do versículo, quando diz assim: tendes o vosso fruto para a santificação. Agora tendes o vosso fruto para a santificação. Agora não usam mais o vosso corpo, a vossa vida para aquelas práticas vergonhosas, a prática daquelas coisas vergonhosas. Não, agora tendes o vosso fruto para a santificação. O que é chamado por Paulo aqui de fruto é aquilo que se faz na vida e com a vida. O que se faz na vida e com a vida é chamado por Paulo aqui de fruto. Outrora, aqueles crentes produziam um tipo de fruto que levava à morte, um tipo de fruto que levava à vergonha. Parece que só mencionar as obras passadas era para eles motivo de vergonha, mas o fruto que eles produziam agora não envergonhava mais, pelo contrário, levava a uma vida santificada. E assim, meus irmãos, deve ser conosco também, né? Agora, com isso, Paulo não estava dizendo que agora eles estavam imunes, totalmente imunes ao pecado, totalmente imunes de cometer qualquer ato vergonhoso. Não, porque o crente, tanto eles quanto nós, ainda possui a natureza carnal. E se ele deixar essa natureza carnal
por algum momento se sobrepor à natureza espiritual, que agora ele também possui, então pode ser que o resultado seja vergonhoso. A um chefe índio perguntaram certa vez, estava lá o chefe índio, 2 cachorros, e perguntaram para o chefe índio: olha, se nós colocarmos esses 2 cachorros para brigar, qual sairá vencedor? E o chefe muito sabiamente respondeu assim: aquele que estiver melhor alimentado. É isso aí, né? Nós temos a natureza carnal e temos a natureza espiritual. Se nós alimentarmos mais a natureza carnal, pode ser que nós cometamos algum ato vergonhoso. Então nós não somos imunes, mas de uma forma geral, né, nós temos agora o nosso fruto para a santificação. E tudo depende, como disse Paulo um pouco mais atrás no texto, né, um pouco antes no texto, tudo depende de nós nos considerarmos mortos para o pecado e vivos para Deus. E de tomar a decisão de não deixar o pecado novamente reinar e de apresentarmos-nos a Deus como instrumento de justiça e não ao pecado como instrumento de iniquidade. Então, tendes, você, meu irmão, tem agora o seu fruto para santificação. Aquilo que você faz na sua vida e com a sua vida deve levá-lo à santificação. Então, Paulo afirma isso daí. Tendes o vosso fruto para a santificação. Mas eu quero transformar essa afirmação de Paulo numa pergunta, para que você possa refletir. Tendes o vosso fruto para a santificação? Aí, meus irmãos, na 4ª frase, depois do mas agora, né, que nós temos aí no versículo, é: por fim a vida eterna. Então, tendes o fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, nós vimos aí que uma vida sob o jugo do pecado resulta em morte. Que fruto tinhas? Porque qual é o fruto que tinhas dessas coisas? O fim delas é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, uma vida sob o jugo do pecado resulta em morte, inferno, separação eterna entre nós e Deus. Porém, uma vida transformada pela graça de Deus, além de ser liberta do pecado e ser uma vida que serve a Deus e uma vida em pleno processo de santificação, é uma vida que caminha para a eternidade com Deus, que é chamado de vida eterna. Então, que coisa maravilhosa, né? Antes, o fim era a morte. Se nós continuássemos vivendo do jeito que nós vivíamos antes, sem a redenção de Cristo, o fim era a morte, a separação entre nós e Deus, o inferno. Mas agora, com a intervenção graciosa de Deus em Cristo Jesus, o fim é a vida eterna. Como diz o último versículo, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Essa foi a experiência maravilhosa pela qual passaram aquelas pessoas. E essa tem sido a experiência de um incontável número de pessoas no decorrer dos séculos. Mas o que é mais importante é se essa é já a sua experiência. Essa é já a sua experiência? De você, será que pode ser dito que agora você foi libertado do seu pecado, feito servo de Deus, então você tem o seu fruto para a santificação e, por fim, você terá a vida eterna ao lado do Senhor Jesus? Que você possa refletir nisso e que o Espírito de Deus possa aplicar essa palavra ao seu coração, bem como ao meu coração. Amém.